Vou convidar o palco aqui, para que venha, o meu amigo, o senhor Sérgio Hart. Salva de palmas. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Chamar um outro colega também, uma honra poder convidá-lo ao palco, o senhor Lindolfo, por favor, uma salva de palmas. Uma honra, viu? Obrigado, seu lindo. Obrigado mesmo. Sentar, convidar aqui um outro amigo também, o senhor Bedene, por favor, venha ao palco. Obrigado, Bedene. Obrigado mesmo, viu? Sensacional, cara. E vou chamar o Bruno também para vir ao palco. Cadê o Bruno? São 3 cadeiras. Já brincaram com esse negócio de tem 4 pessoas e 3 cadeiras? Já? Seja bem-vindo ao palco, viu? Aqui o seu microfone. O senhor tem uma missão. Falar de dados, inteligência artificial, jornada do cliente em 40 minutos com essas 3 feras aqui. É verdade. Então, boa sorte. Good luck. Bom, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui. É uma honra aí ter sido convidado pelo Bira. E estou muito satisfeito de estar conhecendo muitos colegas CIOs aí, que eu só conhecia pelo grupo de WhatsApp, né? Então, um prazer muito grande estar aqui, né? Pelo meu sotaque, vocês viram que eu não sou de São Paulo, né? E eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, vou entrevistar os nossos colegas aqui também, da Volkswagen, da Carrefour e da Rimini também. E eu acho que a gente vai passar por 3 casos bastante interessantes de empresas que têm desafios digitais assim bastante diferentes, né? Uma indústria, né, do setor automotivo, varejo, né, um varejo bastante grande, e um prestador de serviços também que é especializado, né, em tecnologia, infraestrutura, e cada um deles vai apresentar uma visão diferente sobre as questões da inteligência artificial e dos dados, e de como que eles podem ser trabalhados para gerar vantagem competitiva para as empresas. Eu ia pedir para cada um se apresentar rapidamente primeiro, só para todo mundo saber aqui quem é quem, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quanta emoção que esse evento está trazendo. Estou estreando aqui no IT Day e está sendo interessantíssimo. Subir a esse palco depois do que acabamos de falar, precisa de uma certa concentração aqui. Sou Lindolfo Rainer, sou diretor de TI lá no Carrefour, responsável por arquitetura e dados. Estou há 3 anos lá. Carlos Bedene, já comecei um pouquinho antes, atrapalhando meus colegas anteriores com algumas perguntinhas chatas, mas tudo bem. Não revidem, por favor. Tá? Eu estou perdi as contas, cara. Estou com 16 anos de Volkswagen. Tá? Então, eu comecei quando tinha uns 8 anos, né? Então, vocês façam as contas, vocês chegam na minha idade. Eu trabalho na área de digitalização, então sou responsável por toda a área de TI, de digitalização da Volkswagen. E temos um desafio interessante aqui hoje, né? Conto com a ajuda de vocês. Pode perguntar tudo para o Lindolfo, ele tem todas as respostas, tá? E eu auxilio ele do que eu puder. Obrigado, gente. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Faustino. Eu sou vice-presidente da América Latina para a Rimini, onde eu sou responsável pela área de Service Delivery e pré-venda. E aí a gente teve um projeto bem complexo de inteligência artificial, de dados, para prestar serviço no ramo que a gente trabalha, que é no suporte. Perfeito. Bom, queria começar então te perguntando, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, para ver as respostas diferentes, né? Eu queria saber para você, contigo, qual que foi o desafio que fez vocês começarem a querer usar dados e inteligência artificial? O que estava por trás disso? Qual foi o motivador? Bem, quando eu cheguei no Carrefour, já havia na jornada de dados, ela já tinha sido disparada, havia um cenário interessante, uma proposta interessante, mas era ainda meio que uma joia meio bruta. Nós tínhamos a ambição de conhecer melhor o cliente, de poder tirar valor desses dados, aplicar a inteligência artificial é uma consciência de que é o caminho, mas você consegue fazer isso se você tiver, de fato, fartura de dados e qualidade nesses dados. Nesse momento, o que eu encontrei lá foi um início de jornada muito interessante,
mas oportunidades tanto num quanto no outro, tanto na questão de fartura quanto na questão de qualidade. Então, o primeiro desafio bem grande que a gente teve lá foi de viabilizar que se adquirisse confiança nos dados. Isso se faz com um trabalho de refino, de entender a origem, batimento, então é trabalho mesmo. E a questão de fartura é a ampliação da coleta. Nós temos operações que são geradoras de grandes volumes de dados, e o desafio é como é que a gente garante que a gente consiga capturar esses dados, harmonizá-los, enfim, criar a condição de consumo posterior e a submissão a algoritmos e, enfim, a aplicação de inteligência artificial em cada uma dos seus pilares, né? Perfeito. Então, o objetivo era esse, era ambição, conhecer melhor o cliente, poder oferecer algo que fosse encantador através do entendimento dos dados. Eu tenho um canal no YouTube onde eu entrevisto empresas, né, sobre transformação digital, e uma coisa que a gente vê é que existe uma expectativa, né, principalmente para o pessoal que é leigo, né, de que você já começa com uma estratégia de dados, né, numa transformação. E, na realidade, você tem que arrumar a casa primeiro. Então, isso aí não é um objetivo imediato, é um objetivo de médio prazo, talvez até longo prazo, até que você consiga arrumar a casa, né, ter dados e ter credibilidade nesses dados, né. Então, é muito interessante o que você falou. Fala para a gente da Volks aí, como é que... Da Volks foi um desafio que o nosso presidente nos deu há 3 anos e meio atrás. Ele chegou para nós e falou, eu preciso conhecer o nosso cliente. Hoje eu não conheço o nosso cliente. Por quê? A Volks ela não vende diretamente aos clientes, ela tem os concessionários. São quase 500 concessionários do Brasil, fora da América Latina, que nós também trabalhamos. E nós não tínhamos visão do que era preferência, o que não era. Tínhamos o que o dealer nos dava de retorno, tinha algum dado, um raw data lá que a gente podia fazer uso. Dali gerou uma necessidade, chamado, se a gente não inovar, nós não vamos conhecer o nosso cliente. E nós tínhamos que começar a nos tornar interessante para que o cliente se apresentasse para nós, e não apenas para os dealers. Porque os dealers são os que dão os descontos para que ele ganhe. Na verdade, quem dá os descontos é a próprio fabricante que faz isso. Mas a gente tinha que criar um canal direto de comunicação com ele. Só que cliente só dá valor a um tipo de canal direto, aquele que agrega valor. Se você não agregar valor, você não vai chegar a lugar nenhum. Foi aí que nós bolamos a estratégia do manual cognitivo, que nós vamos falar aqui bastante. Mas não sei quem aqui tem o Volkswagen, não levante a mão, por favor. Não quero que os outros passem vergonha, né, por favor. Mas fazem 2 anos que nós não temos um manual impresso dentro do carro. Tudo está dentro do próprio celular do nosso cliente. Tá? Mas isso a gente vai falar bastante daqui para diante. Excelente. E na Rimini a gente tinha 2 principais necessidades de negócio, né? Acho que como muitos aqui, a gente sabe como que o suporte é um serviço que é muito mal visto em muitas empresas, né? Ou demora para responder, ou quando responde não resolve no tempo que precisa. Então, e a Rimini é muito obcecada na experiência do cliente, né? Na experiência do usuário final. Porque a gente sabe que hoje você não é comparado, a experiência de usuário, você não é comparada com seus concorrentes. Você acaba sendo comparado com a melhor experiência que aquele usuário já teve em qualquer outro serviço. Às vezes ele vai, mesmo que seja um B2B, se às vezes ele tem um serviço que ele foi lá de trocar um celular que estava com problema e simplesmente em minutos a empresa resolveu o problema dele, ele vai perguntar, por que num B2B eu também não tenho esse nível de serviço? Então a gente é muito obcecado, não ser melhor que nossos concorrentes, a gente já é. É ter a melhor experiência possível para o usuário. Então a gente trabalhou muito com coleta de dados, machine learning, com algoritmos, para antecipar quando um cliente está nervoso, quando um cliente está escalando, quando está demorando muito para resolver um problema. E isso começou de uma forma muito pequena e depois virou todo um sistema de machine learning, hoje onde eu tenho controle e eu recebo se tem cliente que está fazendo comentários no case que aquilo pode ser uma coisa ruim, se está demorando muito para resolver um problema, se eu tenho muitos técnicos trabalhando e não está chegando numa conclusão. Então, a gente criou um conjunto de dados e algoritmos para antecipar um cliente insatisfeito, né? E hoje essa é a minha principal métrica, né? Se alguém me liga, algum cliente me liga, e eu não sei daquele problema, o meu machine learning falhou,
né? A gente sabe como é ruim quando o chefe liga e você é pego de surpresa. Você não está sabendo do problema. Então, o nosso foco é justamente isso. Quando um cliente ligar com algum problema, a gente saber que tem um problema antes mesmo do cliente. E o segundo ponto, que numa empresa de suporte, onde eu tenho hoje mais de 1.000 engenheiros pelo mundo, onde eu suporto mais de 20 linhas de produtos, e se você pegar versões de produtos, chega a quase 10.000 tipos de versões de produtos, qual que é o melhor engenheiro que eu preciso para resolver aquele problema? Né? Aí isso parece fácil, também você fala, eu posso ter uma tabela com o skill de todos os meus engenheiros, e aquele momento eu pego aquele engenheiro para aquele problema e coloco ele. Começou simples assim, mas depois foi evoluindo, né? Hoje, eu consigo, um engenheiro meu, quando ele está atuando num chamado, e ele está com muita dificuldade, com um clique, ele consegue clicar e vai varrer os 1.000 engenheiros que eu tenho no mundo e vai determinar quem são aqueles engenheiros que têm aquele conhecimento, e uma coisa muito importante, engenheiros que trabalharam em cases similares àquele nos últimos 2, 3 meses. Né? Então, isso ajuda demais, né, que a gente chama do case assignment, de você saber qual é o melhor engenheiro para atuar naquele tipo de case. Né? Então, essas foram as 2 necessidades principais do nosso projeto. Perfeito. Eu acho interessante o seguinte, né? A gente basicamente tem 3 estratégias de transformação digital, né? Uma chamada foco no cliente, uma segunda que é a excelência operacional e uma terceira que é a criação de novos modelos de negócio. O metaverso, por exemplo, o que a gente viu de manhã, é o exemplo disso. A gente está conversando aqui, no fundo, sobre uma macroestratégia de transformação que é focar no cliente, usando dados e usando inteligência artificial. E vocês veem que uma indústria como a Volkswagen, ela não tinha acesso direto a esses clientes. Então, ela teve que se virar para conseguir criar formas de atrair dados e de saber o que ele pensava, além da própria concessionária, né? Já o Carrefour não, é outro desafio, né? É uma quantidade de produtos enorme e uma concorrência minuto a minuto, né? Porque o preço desses produtos variam. Então, são estratégias, macroestratégias iguais, porém problemas de negócio diferentes. E aí, aproveitando isso, eu queria te perguntar o seguinte, como que vocês estão usando os dados, a inteligência artificial, para aumentar a fidelização, para conhecer melhor o cliente, até mesmo para oferecer aquele produto certo, na gôndola certa, na hora certa? Tem uma bateria de iniciativas, assim, tem bastante coisa que está sendo produzida. Basicamente, se a gente puder separar em 2 grandes pacotes de coisas, tem um aspecto que é, de fato, melhorar a prontidão da necessidade do cliente, aquilo que ele vai buscar, pelo seu perfil. Então, conhecer os perfis, os clusters, o tipo de consumidor que a gente recebe nos nossos ambientes é fundamental. E a gente tem, inclusive, algumas coisas curiosas, como, por exemplo, descobrir quem é o churrasqueiro, quem é o consumidor, por exemplo, mais orgânico, aquele que tem mais aptidão, por exemplo, para um sampling, né? A apresentação de um produto lançamento. Então, tudo isso é uma das iniciativas que tem a ver com melhorar a nossa capacidade de oferta, de prontidão e aderência ao que o cliente está buscando. Tem um outro aspecto que é dados, que é monetizar, que é, de fato, fazer a conexão com o produtor, a indústria, com o cliente final que consome o seu produto, saber, ele ter essa informação, e hoje ele já busca isso através de outros canais. Só que nós temos o carrinho, nós temos a compra exata, o SKU, a quantidade, a data, o volume, enfim, o local que ele comprou. Então, também tem esse outro segmento que é objeto do uso que a gente está fazendo dessa abordagem de dados. Né? Ou seja, vocês estão criando um produto novo que também é uma estratégia digital, né? Monetizar dados. Né? Esse é um movimento global, bastante importante, chama-se Carrefour Links. E o Brasil, ou seja, a gente já opera a venda de dados com toda a proteção, LGPD e toda a consequência que isso traz. A gente já opera, isso é um movimento global, e no Brasil a gente já opera 1 ano e meio, quase 2 anos, esse tipo de operação. Mas ele está ganhando uma escala bastante importante na nossa linha estratégica, é um dos pontos estratégicos que o Carrefour está fazendo. Né? Perfeito. Bedênio, fala para a gente como é que vocês estão usando. Um dia a gente chega lá. Brincadeiras à parte, a gente hoje tem um conhecimento muito maior do nosso cliente após 2 anos de operação. A gente tem um app muito bem aceito pelos nossos clientes. A nossa nota na loja é 4,7 de 5.
Tem aqueles clientes que reclamam, é óbvio, não tem, agregam valor ao nosso produto, mas nós sabemos dizer quantos carros a pessoa comprou, se ela faz revisão correta, de forma correta ou não. Se ele precisa fazer algum recall, eu não preciso ir mais para a TV, eu aviso ele pontualmente que ele precisa fazer o recall. Não sei se vocês sabem, mas se vocês vão comprar um veículo e tem recall pendente, vocês não vão conseguir transferir o veículo para o nome de vocês. Porque a lei brasileira agora não permite a venda de carros que tenham recall pendentes. Então, esse app ele nos deu esse conhecimento. São 40 mil questionamentos de dúvidas sobre o manual por mês que nós recebemos para poder fazer a avaliação. Toda reserva em dealers hoje é feita através do app. Então, 20% das minhas reservas não são mais pelos caminhos normais, são só pelo app, para poder fazer esse trabalho, o que nos gera valor. Hoje eu tenho a Sem Parar como nosso cliente, porque 100% dos carros Volkswagen saem com Sem Parar, da vantagem do uso disso. E nós ainda não vendemos o dado por um motivo. Nós primeiro temos que garantir a anonimização do dado para poder fazer isso. Então, quando eu entrar, por exemplo, com um carro 100% conectado, que isso vai acontecer em breve, um pequeno spoiler a todos, isso me traz uma responsabilidade muito grande, que é a rastreabilidade do meu cliente através de um hacker que possa entrar e saber a localização de cada um de vocês nessa sala onde estão todos parados. Então, eu tenho que garantir essa segurança. Excelente. Então, ao grupo anterior, eu digo o seguinte, as portas que vocês fecham, a gente tenta abrir mais umas 10. Perfeito, certo? Perfeito. Bem, com a gente teve dois principais resultados, né? A nossa satisfação de cliente de 1 a 5, hoje a média é 4,9, ela é muito alta. E depois da implementação desses sistemas, a gente começou a mensurar também toda a parte, quando eu recebo alguma escalada, se aquilo, todo o time executivo da Rimini está sabendo. Nos últimos 8 meses, 100% das escaladas, o time executivo estava ciente, né? Então, isso se antecipa todos os problemas, né? E é o que eu falo, para o cliente, isso é fantástico, né? Porque, primeiro, muitas vezes, quando está tendo um problema no nível operacional, a gente consegue detectar esse problema e nem chega nos níveis gerenciais, tanto do cliente quanto da Rimini. E, quando a gente faz nossas reuniões, a gente conversa com o cliente e mostra esse valor, né, do quanto a gente está antecipando algum possível problema que pode estar interferindo na área de negócio. E o outro ponto, acho que o principal, né, a gente sabe a dificuldade que hoje é controlar custo, né? E se eu não tivesse um sistema de machine learning me ajudando a selecionar o melhor recurso naquele momento, para aquele cliente, porque a gente sabe que, às vezes, você tem um especialista muito bom num produto, mas existe a particularidade do ambiente do cliente. E você conseguir mapear isso, qual que é o seu melhor analista, que conhece aquele cliente, que conhece aquele problema, que recentemente atuou naquilo, você juntar todos esses dados e falar essa é a melhor pessoa para resolver aquele problema, você fica muito eficiente também em termos de custo. Porque, senão, muitas vezes eu tenho um time na América Latina, só que eu não consigo resolver todos os problemas com o meu time da América Latina. Senão, eu teria que replicar o time que eu tenho nos Estados Unidos, na América Latina, em EMEA. Isso, em termos de custo, seria muito impactante para a Rimini. Então, a gente consegue utilizar a nossa rede global de engenheiros para, quando eu tiver um problema muito crítico, eu conseguir rápido engajar os recursos que não estão só na América Latina. Perfeito. Eu queria perguntar para o Lindolfo o seguinte: se você conseguisse em 1 minuto me dizer o que você considera como crítico para um parceiro teu ajudar você a desenvolver todas essas soluções, porque a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? A gente precisa ter, porque o nosso mercado está com uma escassez de recursos enorme. Aparentemente, eu acho que são mais de 500 mil, né, pela Brascom, e subindo 10% ao ano essa escassez. Então, a gente precisa ter parceiros. Se você conseguisse me definir em 1 minuto, o que é importante para você num parceiro? Eu falo sim, e a propósito, esse foi um dos primeiros desafios que nós tivemos, porque internamente não tínhamos uma estrutura adequada, a nossa relação de insourcing e outsourcing estava desbalanceada, 80% terceiros, praticamente tínhamos gestores de contrato. Então, os coders não estavam lá, né, vamos dizer assim. Então, a gente teve que fazer uma inversão e, inclusive, fazer uma revisão dos parceiros que estavam conosco. Então, indo na linha da tua pergunta, eu acho que é o primeiro ponto mais importante, falávamos isso no almoço hoje aqui, acho que o primeiro ponto importante é encontrar um parceiro.
e não o fornecedor. Então, mas para não deixar isso pingando, vamos pôr a bola no chão. Quer dizer, de fato, alguém que esteja sensível à nossa dor, ao nosso desafio, buscando, obviamente, o seu equilíbrio, o seu retorno, o seu ganho, óbvio, evidente, mas que esteja realmente com a gente no projeto, que esteja entendendo qual é a demanda, qual é o desafio e, de fato, aplique a melhor contribuição que pode ser dada. No aspecto de dados, é um tema que o pior erro talvez seja subestimar. É um tema que exige uma competência e ela precisa ser coberta. Então, eu diria isso, um parceiro de verdade, alguém que esteja conosco na jornada, entendendo qual é o desafio Ou seja, essencialmente é parceria e competência. Sem dúvida. Né? Perfeito. Basicamente é isso mesmo. Competência, o equilíbrio na proposta, enfim. Estar junto. Estar junto faz toda a diferença. By the way, estamos fortemente, muito bem... Estou proibido de fazer comentários aqui, aparentemente. Fazer jabá. Sem jabá. Combinamos na pré-reunião. Por favor. Obrigado, Lindolfo. Vou continuar de onde você parou, tá? A gente precisa de um Trusted Advisor, tá? E que esteja bem alinhado às nossas políticas. A Volkswagen ela tem uma política muito forte de descarbonização, de proteção do ambiente, etc. O manual cognitivo não foi uma ideia aleatória que surgiu para a gente poder fazer. Em 2 anos de carros produzidos sem o manual, a gente já atingiu cerca de 10 campos de futebol que nós prevenimos de desmatamento, porque a cada 33 veículos produzidos, uma árvore é salva, vamos dizer assim, né? Ou deixa de ser cortada. Se você for pegar lá, são mais de 20 mil árvores em 2 anos. E a tendência é aumentar, porque agora 100% dos modelos vão sair com esse mesmo tipo de tecnologia. Então, a gente sempre procura o Trusted Advisor, como você bem falou, definiu, é importantíssimo, que tenha a mesma cultura que nós tenhamos. E eu não consigo dizer em português, vou ter que dizer em inglês. O reliability é muito importante. Credibilidade, talvez? Isso. Compromisso. Né? Você vê no momento da desgraça, né? Quem foge pela porta da frente e quem entra pela porta dos fundos para lhe ajudar. É proibido. Muito volume de dados, são muitos clientes, né? Então a gente tem um grupo de clientes que aí, como a gente fala, são parceiros, onde estão constantemente ajudando a gente a testar, né? Cada vez que a gente evolui o nosso sistema, né, e vira e mexe, eles pedem para pegar o nosso sistema para colocar na TI deles. Né? Porque imagina um sistema desse num service desk, em outras áreas de suporte das empresas. Né? Ajudaria muito a reduzir problemas. Né? Então, o nosso principal parceiro são nossos clientes hoje. E você ainda empresta a solução, né? Não, hoje não vou fazer. Tá certo. Gente, chegamos aqui ao final das perguntas. Bira, eu não sei se agora a gente vai ter espaço para as perguntas. Isso. Agora a gente tem espaço para que os colegas possam fazer perguntas para vocês. Então, por favor. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil, acho que deve ser bem tranquilo para vocês responderem aí, né? Que acho que é o desafio de todo mundo. Quando a gente fala de plataforma, né? Obviamente, juntar todos esses dados não é fácil. Você precisa de um MDM, você precisa de um bom data lake. E aí, se vocês puderem, de alguma forma, bem macro, comentar o que está por trás de toda essa consolidação desses dados, né? Se de fato é um data lake, se de fato você tem um MDM com algum tipo de algoritmo, é mais para poder, como direção, assim, existem tecnologias mais caras, existem tecnologias mais baratas, existem jeitos mais fáceis de fazer, mais complexos, assim, no final do dia. Gerar esse golden record, né, de cliente, a gente sabe que é complexo, né? Ter a melhor versão do dado, que para fim de LGPD, ele vai acabar servindo muito bem, por questão de privacidade, mas também, obviamente, para relacionar... já nativo GCP. Uso intenso, isso se conecta com o meu comentário anterior do alinhamento estratégico, quer dizer, o Carrefour Global está nessa mesma plataforma tecnológica. O Brasil é um player importante nessa equação, é bem interessante o reconhecimento de todo o time do Brasil em relação ao seu capability, em relação a esse tema, mas do ponto de vista de plataforma, Google nativo é para onde a gente está chegando daqui a pouquinho. Bedeno. Vou te ser bem sincero, vale muito mais a metodologia do que a ferramenta. Tá? Hoje você tem uma realidade em muitas empresas. Você gera muito dado e você já tem muito dado no seu legado. A questão é como é que você une o útil ao desagradável, nesse caso, que é o dado do legado. Então, você precisa ter um conjunto de ferramentas de ETL.
para poder trazer esses dados. Aí você vai ter um amontoado de dados. Aí você precisa de um cientista de dados para te ajudar a trazer aquilo num cubo para você poder fazer. E depois disso, você muito provavelmente, dependendo do seu volume, vou até abaixar aqui para falar mais baixinho para ninguém ouvir, você vai precisar de uma inteligência artificial por trás para te ajudar a entender o que está por trás daquilo, com algoritmos de mercado já existentes e que vão te trazer um resultado que às vezes você não espera. Eu gosto de usar um exemplo que eu até usei com o Sérgio. Quando você começa a minerar os dados, sabe aquele minerador dos anos 40, dos anos 20, que ele dava via aquela luzinha amarela assim, achei uma pepita de ouro, aí você vê tem um veio embaixo vindo por trás. Esses são os dados. É ali que a gente chega. Mas para chegar lá, demora. Então você tem que setar os seus quick wins, que é o que vai te financiar para você chegar até o final do veio, senão você não vai chegar nunca. E a má notícia é que é difícil chegar no final do veio, porque não tem fim. Cada informação vai gerar um novo ramo de informação, uma nova característica. Vou dar um exemplo clássico. No nosso app, nós temos uma calculadora de combustível. Aí você fala, não, todo mundo sabe que é melhor colocar gasolina do que álcool. Mas você sabe quanto você polui o planeta se você abastecer com gasolina ou com álcool? Na calculadora agora você vê dentro do app. Aí você está disposto a mostrar para o seu filho que você está poluindo mais o planeta do que você deveria estar poluindo? Né? Então, essa é a campanha que a Volkswagen está fazendo agora, justamente por causa disso. Para trazer essa consciência que nós ainda não temos desenvolvida completamente, mas nossos filhos já sabem decor e salteado. Perfeito. Bem, na nossa visão, acho que o segredo é começar pequeno. Né? Hoje você pegar porque às vezes fala inteligência artificial, machine learning, dá um medo. Né? Mas você pegar um bom programador de Python, com um bom cara de banco de dados, você já começa a ter resultado. Né? E, lógico, depois que você começa a mostrar pequenos resultados, aí você monta um business case, você consegue pedir um cientista de dados, um arquiteto de dados, e deixar a solução mais robusta. Né? Mas eu vi assim, o ganho que tem, você usar o Python com um banco de dados, já é um ganho extremo. E depois vai ficando mais complexo. Né? E onde eu vejo a maior complexidade... E está tudo pronto hoje. Você tem muito, por exemplo, eu lembro bem, eu tinha uma discussão de qual era o algoritmo que ia usar para encontrar similaridade dos dados, para quando eu tivesse aquele engenheiro, eu saber se ele é o melhor engenheiro. E aí eu lembro que eu tinha me discutido, não, vai usar similaridade de cosseno ou índice de Jaccard? Eu fiz ciências da computação, eu não aprendi isso na faculdade. Aí eu fui atrás. E são modelos matemáticos e estatísticos. Né? Só que a hora que você vai ver, está pronto. Já tem isso no Python. O que você precisa só é entender. Então, você pegar uma pessoa curiosa, um programador bom, colocar ele consegue, já em cima dessas tecnologias, já dar resultado. Né? Então, eu acho que a simplicidade é a chave para você começar a ter resultado. Bacana. Sérgio, você permite? Tem uma pergunta do pessoal que está online, que eles estão querendo fazer aqui para a plateia. Como a gente não fez essa dinâmica ainda, eu vou fazer aqui, pode ser? Claro. Então tá bom. Quem faz a pergunta é o nosso amigo, vários de vocês conhecem, o Luiz Ortiz. Conhecem, né? Beijo, Luiz. Abraço para ele. Abraço para você. Vai ter um happy hour aqui hoje no final, a gente vai colocar na sua conta, tá? Fica tranquilo. Muita gente acha que usar bem dados é desenvolver... Espera aí, não, li errado, vamos de novo. Muita gente acha que usar bem dados é como desenvolver software. Especificar, desenvolver, testar e usar. Mas usar dados passa por experimentação. Como vocês veem essa questão? Eu também queria aproveitar, antes, só para falar um pouco da minha experiência. Né? Quando eu estive na Light, a gente tinha um problema, acho que ainda deve ter lá, de fraudes, né, no sistema de faturamento. Né? E a gente conseguiu, há 20 anos atrás, usar simplesmente microcomputadores, pegamos o pessoal da PUC lá de inteligência artificial, a gente mapeou o comportamento de consumo de energia de faturamento de 75 mil clientes e recuperamos 100 milhões. Né? Então, nessa época não tinha Python, não tinha banco de dados, não tinha nada disso. Então, é possível você começar a fazer coisas pequenas, criar um business case e, com isso, você angariar cada vez mais recursos para você chegar onde você quer. Mas hoje acho que o estado de sofisticação é tão grande que isso já está embutido, né, nas linguagens. Né?
Bom, eu separarei em duas abordagens também em relação a essa pergunta. Tem um aspecto que é uma oportunidade mais de curto prazo, que é o chamado Fast Data, que é quando você usa o dado no meio de uma operação para enriquecê-la, para melhorar a experiência, para tornar mais encantadora, enfim. Isso tem a ver com a disponibilidade do dado bom para consumo, então, com qualidade, limpo, adequado, enfim. Esse é um lado da história. O outro lado é ciência de dados. Extrair dele algum algoritmo, alguma oportunidade. Aí a conversa é diferente. Se alguém imagina colocar um prazo preciso para dizer o algoritmo estará pronto para produção, provavelmente ele não passou pela experiência ainda de elaborar um algoritmo. Talvez um exemplo didático, eu comentei sobre como conhecer o cliente olhando para a cesta. Um exemplo didático seria perceber o que não está na cesta. Então, nós temos vários tipos de clientes lá, um deles é abastecimento, que é aquele que faz a compra de mês com 100 produtos no carrinho. Um exemplo, com todo respeito à plateia aqui, né? Quer dizer, alguém que faz uma compra de abastecimento conosco e não compra papel higiênico, certamente compra de outro lugar. Então, essa é uma informação que não está nos dados, ela está na ausência dos dados. Então, estou dando um exemplo para dizer, esse assunto é um assunto de experimentação, de ciência mesmo, de expor os dados a hipóteses, testar as hipóteses, ver se elas ficam de pé, depois submeter a exercícios até amadurecer. É o caminho do desenvolvimento de um algoritmo. Então, acho que é um pouco diferente do desenvolver software, funcionalmente falando, né? Boa. É um ciclo mais interativo, BDM. Vou contribuir com uma frase. Trabalhar com dados é 30% propósito e 70% estudo daquele dado. Você vai gastar 70% do seu tempo estudando aquele dado. A hora que você fala é o seguinte, exaurir todas as possibilidades. Ótimo, você já atingiu 10%, faltam 90% ainda. Bem, para fechar, concordo número gênero e grau com meus colegas aqui. Eu acho também a chave é logo no começo e saber escolher dados, né? A gente sabe qual é a LGPD, a complexidade que às vezes tem de você fazer teste rápido. Então, procure, às vezes, dados que você tem facilidade para testar rápido, né? Não comece no projeto mais complexo do mundo. Comece pequeno, testando rápido, né? Como ele falou, de você testar, jogar e testar, porque, às vezes, você pegar um projeto muito grande, você vai ter dificuldade de fazer teste, e aí, quando você coloca em produção. Então... Mais alguma pergunta? Aqui. Nós temos time out aqui, mas o que eu vou sugerir é que a gente tenha 20 minutos agora para responder as perguntas da plateia durante o coffee. Pode ser? Perfeito. É uma maneira muito elegante de castigar. Obrigado, pessoal. Pode trazer, por favor. Senhor, sensacional. Muito obrigado. Vocês são... Obrigado.